percebeu que às vezes alguma coisa começa ali a finalmente dar certo na sua vida e é justamente aí que você recua? Eu vivi isso de um jeito muito claro lá no Instagram. Eu queria muito crescer, eu queria muito ter mais visibilidade, eu queria muito que as pessoas conhecessem o meu trabalho. Só que quando isso começou a acontecer de verdade, eu parei de criar. Eu simplesmente abandonei. E eu poderia ter chamado isso de procrastinação, falta de disciplina, bloqueio criativo, qualquer coisa assim, né? Mas quando eu fui olhar a fundo, com muita honestidade, para o que realmente estava acontecendo dentro de mim, eu percebi que eu tinha medo. Uma coisa é você falar, eu quero crescer, quando isso é uma ideia. Outra coisa é começar a ter mais gente olhando, mais gente opinando, mais gente julgando, mais gente tendo acesso ao que você pensa. E aí eu percebi uma coisa muito importante. Às vezes a gente não recua porque aquilo que a gente quer está dando errado. A gente recua porque começou a dar certo e a gente ainda não se sente completamente confortável neste lugar. E aí vem aquela palavra que todo mundo adora usar: autossabotagem. Nossa, eu me saboto muito. Tá, mas o que que isso quer dizer de verdade? Porque se você simplesmente fala, eu me saboto, parece que existe uma parte sua que quer estragar tudo. E eu, particularmente, não acredito que seja tão simples assim. Você começa a ganhar mais dinheiro e encontra um jeito de gastar. Você conhece alguém legal, né? Alguém que está ali emocionalmente disponível e já começa a procurar problema. Você recebe uma oportunidade incrível e do nada começa a pensar se aquilo realmente é para você. E aí você começa a ser vista, por exemplo, e some, como foi o meu caso. Percebe? Tem alguma coisa acontecendo aí. Existe um nível de dinheiro, por exemplo, que hoje parece normal para você. Existe um nível de visibilidade que parece normal. Existe um tipo de amor que parece normal. Um nível de sucesso, um nível de responsabilidade. E quando a sua realidade começa a passar muito dessa referência, você sente. Às vezes vem como uma ansiedade, às vezes vem como um medo e às vezes vem como procrastinação. Às vezes você só perde a vontade e o mais curioso é que uma semana antes você queria tanto que aquilo fosse real. Então parece que não faz sentido, né? É isso que eu chamo, dentro do meu trabalho, de set point. E eu sei que set point parece uma palavra meio técnica, mas a ideia é super simples. É como se existisse uma faixa de realidade que hoje parece familiar para você. Você olha e pensa: isso aqui eu sei viver. Você sabe funcionar com aquele nível de dinheiro. Você sabe funcionar naquele tipo de relacionamento. Você sabe funcionar naquele nível de exposição. E isso não quer dizer que essa realidade é boa. Às vezes ela é péssima, mas ela é conhecida. E o conhecido tem um peso enorme. Aí a realidade começa a crescer antes da identidade e você sente esse desconforto. E eu gosto muito dessa frase porque ela explica muita coisa. Às vezes a nova realidade cresceu antes da identidade. Foi isso que eu percebi com a visibilidade. Eu queria muito ser vista, mas querer ser vista e sustentar ser vista são coisas totalmente diferentes. Porque ser vista significa que as pessoas vão ter opinião sobre você. Algumas vão gostar, algumas vão discordar, vai ter hate, algumas vão entender exatamente o que eu quis dizer, outras vão entender uma coisa que eu nem falei. E assim, não tem como eu controlar isso. Quando pouca gente está olhando, é muito fácil falar: eu quero crescer, eu quero alcançar pessoas, eu quero ter mais visibilidade. Mas quando começa a acontecer, você descobre o que isso ativa de verdade em você. No meu caso, ativou essa vontade de parar, e eu tive que perceber que eu não precisava simplesmente me cobrar mais disciplina. Eu precisava aprender a continuar criando, mesmo sendo vista. Eu precisava aprender a me sentir segura neste novo lugar. E talvez isso esteja acontecendo com você em outra área. Você fala que quer ganhar muito mais dinheiro, tá?
Mas qual é o valor que hoje parece normal e seguro você receber? E qual é o valor que faz você pensar: nossa, quem sou eu para ganhar tudo isso? Você fala que quer um relacionamento incrível, extraordinário, mas quando alguém realmente te trata bem, isso parece bom ou parece estranho? Você diz que quer reconhecimento, mas quando alguém reconhece o teu trabalho, você consegue só receber esse elogio ou já vem aquele imagina, não é tudo isso não. Você fala que quer uma oportunidade enorme, mas quando aparece uma oportunidade maior, você já começa a pensar: ah, eu acho que eu preciso estudar mais, acho que eu não sou suficiente, acho que ainda não é a hora, acho que eu não estou pronta. Isso tudo fala de identidade. Porque a identidade, do jeito que eu trabalho, é essa referência que você tem de quem você é, do que combina com você, do que você acha que merece, do que você consegue sustentar e do tipo de realidade que parece normal na sua vida. É por isso que não adianta só ficar repetindo, sabe? Eu sou abundante, eu sou poderosa, eu sou maravilhosa. Se quando a vida começa a te entregar algo maior, você entra em pânico. A construção acontece também na experiência. Você começa a viver uma coisa um pouco maior, sustenta, depois outra, sustenta, e aos poucos aquilo que parecia muito grande começa a ficar normal para você. Você começa, inclusive, a se sentir segura no extraordinário. É isso que eu quero dizer quando eu falo de identidade manifestadora. Você vai me ouvir falando muito disso aqui. É ampliar essa referência interna e começar a olhar para uma realidade que antes parecia isso não é para mim, e ir construindo essa sensação de eu consigo viver isso, não fugindo, mas sim vivendo, permanecendo um pouco mais no lugar que antes te dava vontade de fugir. Eu sei, você talvez aprendeu assim, eu também aprendi assim, que manifestação era só pensar e conseguir. Conseguir dinheiro, conseguir a casa, conseguir o relacionamento, conseguir a oportunidade. Só que eu acho que tem uma pergunta muito interessante para a gente fazer, sabe? Você consegue permanecer? Porque conseguir uma vez é uma coisa, talvez você até consiga, mas sustentar aquela nova realidade é outra. Você pode ter um mês maravilhoso financeiramente e passar o mês seguinte inteiro com medo de nunca mais conseguir aquilo. Você pode encontrar uma pessoa incrível e começar a testar aquela pessoa o tempo inteiro para ver quando que ela vai embora. Você pode ter um conteúdo viralizando em alguma rede social, começar a crescer e do nada parar de postar, assim como eu fiz. Então eu sei exatamente como é querer demais uma coisa e quando ela começa a chegar, perceber que existe uma parte sua que fica muito assustada com aquilo. Foi aí que eu comecei a trocar uma pergunta. Em vez de ficar só no por que eu me saboto, eu comecei a pensar: o que estava começando a dar certo antes de eu recuar? Essa pergunta ela é muito boa, sabe? Porque ela te mostra onde está o limite que você ainda está aprendendo a sustentar. O que estava acontecendo? Era mais dinheiro, era mais amor, era mais paz, mais visibilidade, mais responsabilidade? Porque às vezes o lugar dessa autossabotagem é exatamente onde a sua identidade ainda está tentando alcançar a realidade que chegou. Pensa comigo. Se amanhã a vida que você diz querer chegasse inteira, qual parte te deixaria desconfortável? Não pensa só na parte bonita. Vamos fazer uma psicologia real. Porque é muito fácil a gente falar, eu quero ganhar 100 mil reais por mês e imaginar essa realidade. Mas pensa, o que que vem junto com esses 100 mil reais? Mais decisão, mais responsabilidade, talvez uma equipe, talvez imposto, talvez gente criticando você, talvez a sua família te olhando de outro jeito. Digamos que você quer muito reconhecimento, mas você tá pronta para ser julgada também? Porque uma coisa vem com a outra. Você quer um relacionamento saudável? Tá, mas você está preparada para receber amor sem precisar provar o seu valor o tempo inteiro? Você está preparada para viver tranquilidade sem achar que está faltando alguma coisa? É aí que você começa a entender que a manifestação não é só desejo.
tem também a capacidade de sustentação. E é por isso que eu falo tanto de evidência. Identidade precisa de evidência. No meu caso, se eu quero construir uma identidade que sustenta visibilidade, eu preciso viver situações em que eu sou vista e continuo criando. Eu posso sentir medo, claro. Eu até posso pensar, meu Deus, tem muita gente vendo isso, mas eu posso continuar ainda assim. Cada vez que eu faço isso, eu vou mostrando para mim mesma que eu consigo estar ali. A pessoa que quer se tornar mais disciplinada, ela precisa começar a cumprir pequenas promessas que ela faz com ela. A pessoa que tem dificuldade de receber precisa começar a receber sem tornar tudo uma justificativa. Receber um elogio? Obrigada, ponto. A pessoa que quer sustentar mais dinheiro na vida talvez precise parar de inventar uma urgência toda vez que vê dinheiro parado na conta. Eu sei que parece pequeno, mas é assim que a identidade começa a mudar de verdade. E vale a gente lembrar que isso é bem diferente, né, de fazer uma performance, porque às vezes essa ideia de haja como se já tivesse vira uma coisa muito superficial, sabe? A pessoa acha que precisa comprar uma roupa cara, ir para um lugar sofisticado, fingir que já vive uma realidade que ela ainda não vive. Pode fazer, não tem problema, mas isso sozinho não constrói identidade. O que constrói identidade é como você decide, como você reage quando se sente medo, o que você sustenta, o que você para de aceitar, que tipo de conversa você consegue ter, que tipo de limite você consegue manter. Porque se você coloca uma roupa caríssima e no dia seguinte volta a quebrar todas as promessas que você faz para você mesma, a roupa não adiantou nada. Agora, quando você toma uma decisão que sua versão antiga evitaria, aí sim existe uma mudança transformadora acontecendo. E eu quero também falar aqui do medo, porque eu acho que isso também ficou muito distorcido dentro da manifestação. Parece que se você está alinhada, você não pode sentir medo. E eu não acredito nisso, porque nós somos humanos e sentir medo faz parte de ser humano. Eu senti muito medo quando eu comecei a ter mais visibilidade. Isso não queria dizer que a visibilidade estava errada para mim. Queria dizer que aquilo ainda estava acima do que parecia normal para mim. Era novo, e o novo às vezes assusta mesmo. Então eu não precisava interpretar aquele medo como para agora, isso está errado. Eu precisava entender o que ele estava me mostrando. Eu precisava aprender a ficar, a continuar criando, a aceitar que pessoas iam ter opiniões, a aceitar que eu não controlava a interpretação de todo mundo. E aos poucos aquilo começou a mudar. Então presta atenção nisso, sabe? Você não precisa esperar o medo desaparecer, porque às vezes você só vai parar de sentir tanto medo depois de viver aquela experiência algumas vezes. Normalmente é assim que funciona. Depois que aquilo começa a se tornar normal e o seu cérebro interpreta que é seguro. A primeira vez pode ser muito desconfortável, a segunda um pouco menos, a décima já pode ser outra coisa. Até que um dia você olha e pensa: nossa, isso aqui é tão normal e seguro para mim. Por quê? Porque a sua referência mudou, o seu set point aumentou. E é justamente por isso que o set point não é uma coisa fixa. Ele muda, mas ele muda quando você vive, quando você permanece um pouco mais. Então eu quero que você observe isso, tá? Quando alguma coisa boa começar a acontecer e vier uma vontade muito forte de sabotar, para antes de obedecer. Só observa. O que aqui está me deixando desconfortável? O que nessa realidade está acima do que parece normal para mim hoje? E qual é uma forma pequena de eu permanecer? Talvez seja, se for a rede social, continuar publicando. Talvez seja não cancelar aquela reunião super importante com aquele cliente potencial. Talvez seja manter o dinheiro guardado. Talvez seja não criar problema num relacionamento que está indo bem e é tão tranquilo. Talvez seja só aceitar um elogio. Às vezes, uma mudança enorme de identidade começa em uma atitude minúscula. O extraordinário acontece no ordinário. Eu sempre falo isso.
E eu comecei a usar também uma frase muito simples comigo: eu consigo ficar aqui, eu consigo ser vista e ficar aqui, eu consigo crescer e ficar aqui, eu consigo receber mais e ficar aqui, eu consigo deixar isso virar normal. Eu uso muito também, isso é natural para mim. Isso é natural para mim. Porque no fundo é isso. Você está ensinando para você mesma que aquela realidade também pode ser sua e pode ser muito segura. E essa, inclusive, é uma das bases do método Mani, o meu método de transformação da sua identidade. No Mani, a gente trabalha exatamente esses padrões automáticos, o set point, essa identidade que continua te puxando de volta para determinadas experiências e principalmente na construção de uma nova identidade, a identidade manifestadora, para que você manifeste com mais facilidade. Óbvio que eu quero que você manifeste, mas eu também quero que quando aquilo chegar, você não olhe para a sua própria vida e pense: isso é bom demais para mim. Eu quero que você olhe e pense: sim, isso é natural para mim, isso também pode ser a minha vida. Às vezes você não precisa aprender a manifestar mais, você precisa aprender a sustentar melhor aquilo que já está chegando para ti. E quando a sua identidade cresce, aquilo que antes parecia grande demais começa a parecer algo normal, algo natural, algo seguro. Eu te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço. Fica bem.